Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora o nosso bate-papo é sobre um assunto muito importante, a memória. Nas últimas décadas, muito se tem estudado sobre este assunto, a respeito das características e do funcionamento da memória humana. Na área médica, as pesquisas evoluíram na direção de compreender em nível fisiológico como o ser humano armazena as informações, bem como as razões pelas quais também as perde. Porém, existem 7 tipos de memória humana. E para explicar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o professor doutor da UFAM e neurocirurgião Ricardo Santana. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a teus telespectadores, bom dia a todos e à disposição para conversarmos sobre o teu assunto. Bom, e para você de casa que gostaria de participar também do nosso bate-papo, é muito fácil. Mande já um SMS ou WhatsApp para a nossa produção que vamos responder a sua perguntinha ao vivo. Quem sabe você não está esquecendo aí de alguma data importante, a chave do carro, algum objeto que você tenha colocado também em outro lugar. Quem sabe isso não pode ser um sintoma de um trauma, de um nódulo na cabeça também. Então você mande já a sua pergunta. É muito fácil, o número da produção é 92, código de Manaus, 8111-4512. Doutor, então a gente começa falando como funciona a memória humana. A memória ela é um processo dinâmico, cerebral, mental, em que a atenção está envolvida intensamente, a atenção e capacidade de concentração. Porque a memória é a capacidade de compreensão, de decodificação, de fixação, né, de armazenamento de uma informação e recuperar essa informação, a capacidade de recuperar essa informação armazenada e localizá-la no tempo e no espaço. Esse é o processo da memória. Ela tá principalmente dividida em memória de curto prazo e memória de longo prazo, principalmente. Ainda existem outros tipos que você inclusive fez referência aí, nós vamos discorrer. A memória de curto prazo é essa memória de trabalho, é a memória que nós usamos para trabalhar, para exercitar. Aqui, por exemplo, nós estávamos conversando, quando você me faz uma pergunta, eu respondo, eu estou utilizando minha memória de curto prazo. Quando você está elaborando, fazendo processo mental, recuperando alguma coisa para me perguntar, você pode estar usando sua memória de longo prazo. E existe uma outra forma de classificar a memória também, que é a capacidade de aquela memória que se relaciona com a informação. Essa é a mais usual, mas existe a memória que as pessoas não se apercebem a capacidade de memória, que é aquela memória corporal. Quando eu aprendo a andar de bicicleta, quando a mamãe nos ensinou lá, aproveitando a oportunidade da proximidade das mães, nossa mãe, nossos pais, nos ensinaram a como comer de garfo, cortar com o talher. Então esse é um tipo de memória que foi sendo armazenada gradativamente. E existe ainda a capacidade de memória visual, você reconhece objetos, você armazena objetos que você vê, armazena também conceitos de objetos que você toca, então a memória tátil, a memória corporal, que é essa memória sinestésica. O jogador de futebol, por exemplo, aproveitando a Copa, ele treina exaustivamente uma jogada, porque ele, quando está na sua partida, é capaz, o corpo dele, de recuperar essa informação e ele fazer aquela jogada que ele treinou durante o seu processo antes da partida principal. Então a memória basicamente é isso, é a capacidade de lidar com informações, de armazenar informações e de recuperar essas informações. E aí vem os problemas todos que você com certeza vamos abordar aqui, que é a dificuldade da memória, a dificuldade de recuperar essas informações. Bom, nós percebemos que a memória perpassa aí por algumas fases, tem um processo muito longo, desde o início, que é a atenção, para conseguirmos nos concentrar, para absorver aquela informação, e até o final para recuperar essa informação também. Agora, uma das doenças, uma das patologias que eu acho que está muito relacionada aí, com a memória, com a perda de memória, é o TDAH,
que é o transtorno de déficit de atenção e também a síndrome, né, de déficit de atenção. Por que isso, doutor? Por que elas estão correlacionadas? Objetivamente por conta da incapacidade, né, do transtorno de atenção. A incapacidade de manter a atenção em uma determinada tarefa, em uma determinada atividade, isso faz com que a capacidade de compreensão e de armazenamento esteja comprometido. Nós estamos falando de memória, não estamos falando de outras habilidades que, dependendo do nível do transtorno de déficit de atenção que o indivíduo possua, ele pode ter outras habilidades não relacionadas propriamente com a capacidade de memória ou de atenção. É muito cuidado quando nós lidarmos com a questão de memória, porque existe uma questão fisiológica, né, do esquecimento. O esquecimento, de uma maneira geral, ele não é doença em si, de uma maneira geral, até porque nós esquecemos muitos fatos porque eles têm pouca importância, tiveram pouca importância para nós e eles são esquecidos. Isso não quer dizer que o fato de você ou eu termos esquecido algum desses fatos nos torne doentes, do ponto de vista de memória, desmemoriados, né? E uma outra coisa também muito ligado ainda a essa tua pergunta, você falou especificamente do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, ou simplesmente do déficit de atenção. Esse problema do déficit de atenção, ele pode estar relacionado, está no adulto também, como um transtorno próprio do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim como pode estar relacionado com outras doenças, que aí sim são as doenças mais contemporâneas, que é o estresse, a depressão. Então, esses fatores externos contribuem, então, diretamente para o esquecimento? Contribui diretamente para o problema de atenção. E, consequentemente, para o problema de memória, problema de memória, de capacidade. Você falou da questão da chave. Quem nunca já esqueceu uma chave e não sabe onde deixou a chave, não sabe onde deixou a caneta? Porque quando o indivíduo, a pessoa, está lidando com aquela chave, a sua atenção nem sempre estava voltada para o processo de aonde largou a chave. Estava pensando em alguma outra coisa, estava concentrado com alguma outra coisa, a sua cabeça estava ocupada, preocupada, veja o termo, né? Preocupada com alguma outra coisa e diminuiu a atenção aonde colocaria a chave, onde colocou a chave. Com isso, não reteve a informação, não armazenou a informação para poder recuperá-la depois. E aí não está com problema de memória, está com problema de atenção. Doutor, agora nós tocamos em um ponto também que é muito importante, que nós vamos falar no próximo bloco, é a questão da habilidade. Por que as mulheres têm habilidade de fazer várias coisas simultaneamente e os homens não? Mas no próximo bloco a gente responde, tá? E você de casa pode participar da nossa entrevista através de SMS ou WhatsApp. Número 92, código de Manaus, 8111-4512. A gente volta já.